Jeremias 48, 10 e 11, a palavra ela diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Agora presta atenção no versículo 11. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por esta manhã tão graciosa, por esse clima tão agradável, tão fresquinho, Pai. Sabemos que são as Tuas carícias sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, porque nós temos percebido o Teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre a vida da Igreja do Corpo de Cristo. Neste momento, Pai, que é um momento tão solene e sublime, quando nós estamos com a Tua Palavra aberta, nos dá sabedoria para compreendermos a Tua Palavra, revelação, Pai, para que ela se torne realidade cada vez mais em nossos corações. Edifica-nos como Igreja do Senhor, precisamos tanto de Ti. O Senhor Jesus é aquele que é o edificador, Ele é aquele que destruiu a casa velha e está edificando uma casa nova para a habitação de Deus, o Pai, no Espírito. E também, Pai, para esse tempo de reflexão bíblica, traga todo o esclarecimento que o Senhor tem para trazer para nós nessa oportunidade, Pai. Obrigado pelas vidas que aqui se encontram. Obrigado, Pai, porque nós temos a liberdade de falar, abrir Tua Palavra e ministrar Tua Palavra. Lance luz, Pai, sobre essa verdade, sobre as nossas mentes e corações, para que então possamos ver, além da letra, a Ti, Senhor, e tocar na Tua realidade. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já conhecem a história dos Moabitas. Moabita, depois nós vamos ver os textos, a origem ali era de Ló, um dos filhos de Ló, que gerou, toda a nação dos Moabitas. Mas os Moabitas, a gente vai analisar aqui, fala um pouquinho da estagnação, fala de retrocesso, fala de pessoas que verdadeiramente não têm um compromisso adequado com o Senhor. Às vezes tem um compromisso voltado para as suas necessidades, e quando elas são supridas, as pessoas ficam estagnadas, ficam despreocupadas, não se importam com o Senhor, com a Sua Palavra, não vive a realidade, não sofre pelo Senhor como Igreja do Senhor. Então esta é a condição básica de Moabe, e também de muitos daqueles que verdadeiramente ainda precisa de ganhar uma experiência com o Senhor, uma experiência de regeneração, uma experiência de novo nascimento. Moabe aqui, irmão, segundo o contexto geral da palavra de Deus, era um homem que aparentemente ele era muito invejado, aparentemente por aqueles que o contemplavam. Moabe, porque ele era um homem muito despreocupado. Essa também fazendo uma contextualização dos nossos dias atuais. Não sei se vocês têm percebido, mas eu sou muito atento às conversas das pessoas, eu sou muito atento à realidade espiritual na qual elas vivem. Pela conversa da pessoa dá para identificar se existe ali alguma realidade espiritual, porque pela sua fala, pelos seus desejos, pelas suas ambições, revelam que de fato não ganhou ainda uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, onde Satanás tem atuado nas mentes, deixando essas mentes adormecidas, deixando essas mentes repousar na borra dos seus próprios vinhos. Estão me compreendendo? Porque, irmãos, quem aqui não almeja uma vida boa nessa terra? Isso é um perigo muito grande, porque, segundo a tradição,
Moabe, ele não teve assim nenhum tipo de aflição. Moabe não teve nenhum teste na sua vida. Moabe não teve nenhuma tribulação. Moabe, ele verdadeiramente não tinha nenhuma dificuldade, nenhum tipo de sofrimento. Então ele se acomodou e ele repousou na borda do seu vinho, que nós vamos ver o significado disso em detalhes, se o Senhor assim permitir. Mas por ele viver uma vida bem tranquila, bem acomodada, onde não lhe faltava nada, muitas pessoas o invejava por ele viver uma vida bem tranquila. Irmãos, no nosso dia a dia, em nossas conversas, a gente percebe que esse tipo de pessoa, elas são invejadas, principalmente daqueles que conhecem o Senhor. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui muito claro. Eu sempre estou ouvindo pessoas dizendo o seguinte: olha, eu queria ter bastante dinheiro para ter uma vida boa, uma vida despreocupada, ficar mais tranquilo. Nós trabalhamos hoje para comer amanhã. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, que tipo de crise que nós vamos enfrentar. Irmãos, mas se você é filho de Deus em Cristo Jesus, não há maneira, ou não tem o porquê nós ficarmos preocupados. Nós temos um Deus e Pai que está controlando, governando e sustentando todas as coisas, irmãos. Agora, Ele espera que nós respondamos a Ele. Agora, essas pessoas, elas vê a prosperidade de pessoas ímpias, para eles não há aparentemente nenhuma dificuldade, porque viver uma vida de aparência, e muitas vezes nós temos essa tendência também de aparentar ou projetar uma imagem que não é a realidade em nossas vidas. Nós gostamos de ser uma pessoa o mais espiritual do que os outros. Nós gostamos de, uma vez que somos filhos de Deus, que Deus tem que me abençoar financeiramente para que eu tenha uma vida estável aqui na face da terra. Irmão, se você está em Cristo, você já está estabelecido. Você é uma pessoa que está habitando em segurança. Você é uma pessoa que diz o salmista 23:1, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós habitamos em casas seguras. A nossa habitação, qual casa segura que é essa? É uma casa que é impossível de ser destruída. Nós habitamos em Cristo, casa de Deus. Casa de Deus é o nosso amado Senhor. Quem pode destruir esta casa? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16, ele diz o seguinte: acaso vocês não sabem, vocês não compreendem ainda que o vosso corpo é santuário de Deus? E que Deus no seu Espírito habita dentro de vocês? Irmãos, o que nos falta que faça com que a gente possa invejar alguma coisa deste mundo? Paulo diz que tudo é nosso, inclusive a morte também é nossa. Todas as coisas. Você tem que entender o seguinte, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que um filho de Deus vai herdar de Deus? Ele mesmo. O que mais que você quer herdar do Pai, a não ser Ele mesmo? Ele é infinito. A palavra fala que na pessoa de Cristo estão escondidas, Colossenses 2, versos 3 e 4, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios 22:1 fala que se você tiver um bom nome, um caráter aprovado pelo seu bom nome, ele excede o valor de muitas riquezas, o bom nome. Irmãos, mas eles dizem o seguinte: mas eu estou falando de necessidade, eu tenho muitas necessidades. A Bíblia também vai responder essa necessidade. Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. Agora você começa a pontuar as suas necessidades. As suas necessidades são emocionais. Ele diz que iria suprir essas necessidades. Como que Deus vai suprir as nossas necessidades emocionais, que é no campo da alma? Por isso que quando você crê no Senhor, a palavra fala, 1 Coríntios 12, verso 13, em um espírito, todos nós fomos batizados em um corpo de Cristo e a vida da igreja. Você é um membro. Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você se tornou automaticamente, em realidade espiritual, um membro do corpo de Cristo. O Espírito te batiza dentro de um corpo que é a igreja, não esse montado de tijolos aqui. Nós fazemos parte de um corpo, a igreja, homens e mulheres que creram no Senhor. Então, esses irmãos e essas irmãs irão suprir as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades muitas vezes afetivas, as nossas carências, todas elas. A não ser que você não goste de se envolver, de se relacionar com os irmãos. Deus nos fez para relacionamentos, para termos uma relação de amor uns com os outros. Jesus ele foi muito claro quando ele disse o seguinte: olha, nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então não basta nós apenas nos reunir como igreja, precisamos nos relacionarmos. Por exemplo, ontem tivemos uma grande festa ali na cidade de Anastácio. Ali nós vimos muitos rostinhos diferentes ali, diferentes no sentido de que faz tempo que eu não via, outros diferentes que nós tivemos o privilégio de conhecer, mas é bom a igreja reunir em um só corpo, a igreja de Sidrolândia, a igreja de Anastácio e a igreja de Campo Grande, e muitas visitas, que não coube o povo dentro, teve que ficar lá fora, muitas pessoas. Mas não é gostoso? Nós ouvimos a palavra, participamos da alegria do irmão, depois participamos de uma refeição muito gostosa, sobremesas saborosas. Que grande festa foi aquela, irmãos, que coisa linda. E depois nós vemos todos em carreata de lá para cá, que coisa gostosa. Nós passeamos, ouvimos a palavra, desfrutamos da comunhão dos irmãos. Isto é a igreja orgânica funcionando de uma maneira tão maravilhosa. Deus se agrada tanto disso, irmãos. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, numa só fé, olhando para uma mesma pessoa. Todos nós falamos a mesma linguagem, todos nós amamos e adoramos o Cristo crucificado, aquele que fez tudo por nós, aquele que pegou o seu e o meu pecado e atraiu-nos no seu corpo. Eu estava pensando uma coisa muito interessante. Essa palavra atração, a força dela é como que aquele aspirador que pega aquelas poeiras, aquela sujeira que tem na casa e puxa e suga tudo e o local fica limpo. Jesus Cristo na cruz, quando ele foi levantado da terra, pendurado numa cruz, o sangue vertendo ali da sua fronte, as costas dilaceradas pela surra que ele levou, talvez falhas na sua barba que aqueles soldados arrancavam de ódio dele. Aquele que veio morrer por eles, por amor a eles, foi tão rejeitado naquele tempo, e hoje também o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão rejeitado. Ele que veio curar as nossas feridas, pelas suas feridas, então ele nos puxou, nos atraiu na cruz. O meu e o seu pecado foi colocado nele, e ele deu fim no meu e no seu pecado. Ele nos crucificou, ele nos levou à morte, ele livrou você do seu maior problema, que é você mesmo. Ele livrou você de você, eu de mim. Fomos mortos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos juntamente com ele, e ele nos colocou numa posição muito elevada, irmãos, assentados nos lugares celestiais em Cristo. A vida cristã não começa com um grande fazer, começa com um glorioso
assentar. E depois de algum tempo aprendendo com o Senhor, essa foi a história do apóstolo Paulo, quando ele creu no Senhor, quando ele teve aquela linda visão em Atos 9, o Senhor Jesus Cristo encontrou com Paulo. Encontros com o Senhor são encontros transformadores e nos transforma. Irmãos, nosso primeiro encontro com o Senhor foi ali na cruz. Nós estávamos perdidos como ovelhas que não têm pastor, mas o nosso pastor veio e ele morreu pelas ovelhas, ele morreu por você. E se não bastasse isso, ele incluiu você e eu na sua morte. Nós participamos daquela morte. Isso fala de uma libertação plena do pecado. Isso traz segurança para a nossa salvação, porque foi afiançada pelo Senhor. A obra foi tal, uma obra que foi tal, quando ela é contada, diz o profeta, dificilmente as pessoas irão crer. É mais fácil crer que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, mas coisa difícil é de crer. Isso só precisa, se não for por revelação, ninguém vai crer. É que também naquela mesma cruz, no corpo de Cristo, eu fui inserido, eu fui crucificado, eu fui morto com Cristo. Mas eu ganhei a vida dele pela ressurreição. Ele veio dar a sua vida por mim e por você. Hoje nós temos a vida de Cristo porque ele fez uma obra. Este mundo é trevas, nós andávamos em trevas. Nós não sabíamos para onde nós íamos, como muitos que não têm o Senhor, não sabem para onde vão. Eles não sabem, mas nós sabemos, nós temos uma convicção, temos a certeza da salvação, porque é afiançada pela palavra de Deus, e este é um Deus que não pode mentir, concedeu a cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, que privilégio nós temos em poder ter tido os olhos abertos para crermos nesta verdade. Agora, eu e você, nós não podemos viver uma vida despreocupada, como foi Moabe aqui, despreocupado desde a sua mocidade. Então, ele tem repousado nas fezes do seu vinho, não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Irmãos, quantos e quantos crentes você conhece que se dizem ser salvos há 30, 40 anos, mas que até hoje o seu aroma não mudou, o seu sabor não foi alterado, continuam os mesmos, as inclinações mundanas, inclinações para a carne, não foi trocado de vasilha para vasilha, se estagnou, se assentou na borra do seu vinho, percebe? Não foi mudado de vasilha para vasilha, que era o método de clarificação do vinho naquela época. Assim são muitos evangélicos, eles vivem uma vida de aparência, mas por dentro o sabor é o mesmo, as inclinações é a mesma, eles vivem uma vida de esforço para mostrar que são crentes, que são evangélicos, tem uma doutrina, tem regras, mas está tudo aqui na cabeça, mas lá dentro não alterou absolutamente nada, não mudou, o aroma não foi alterado, continua o mesmo, o falar continua o mesmo. Às vezes aqui nós fingimos santos, mas a nossa vida da porta para fora, como tem sido? Uma vida extremamente mundana, uma vida que não foi mudada, que não foi alterada. Isso significa que você precisa avaliar a sua vida sobre o crivo da palavra de Deus, porque, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, se nós verdadeiramente não crermos como está escrito, quando o seu coração parar de pulsar, você descer para a sepultura, onde você vai passar a eternidade? Quem foi a tua justiça aqui na terra? Quem que dirigiu a sua vida aqui na terra? O seu aroma, você tem percebido se ele tem sido mudado ou não? O seu sabor está mudado? O seu paladar, ele mudou? Vocês se lembram quando Moisés, então, Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito? 3 dias no deserto, que fala da cruz, da morte e ressurreição de Cristo.
Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites nos antros da terra, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites, exemplificando ali a morte e ressurreição. 3 dias fala da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E naquele caminho no deserto, Deus queria mudar o apetite deles, o paladar deles. Lembra que quando começaram a padecer necessidade, são os testes de Deus. Irmãos, Deus, Ele nos ama, mas Ele irá nos testar dia a dia. Ele permitirá dificuldade em nossas vidas para nos provar. Ele vai ordenar circunstâncias, tribulações na nossa vida para nos provar, irmãos, para que desta maneira nós sejamos mudados de vasilha para vasilha, e é desta maneira que Ele vai mudar o nosso sabor, o nosso aroma, vai ser diferente. Então, eles entravam em dificuldade, não temos água, não temos pão. Deus providenciou, dizendo para Moisés, no primeiro aspecto, fere a rocha e sairá a água. Eles viram aquela maravilha. Em 1 Coríntios 10, versículo 4, Paulo fala que aquela rocha era Cristo, a fonte das águas vivas. Aquela rocha, uma rocha, como que pode sair água daquela rocha? Fere a rocha e saiu água, porque Cristo é, diz a palavra, a fonte das águas vivas. Em João 7,38 ele diz assim: quem crer em mim, agora escuta, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que coisa linda, irmãos. E aí depois aquele povo começou a padecer necessidade física. Então, nós não temos pão, o que nós vamos comer? Então o Senhor providenciou o maná, que era uma figura de Cristo, aquele pão que caiu do céu, que tinha que comer, não podia guardar para o outro dia, tinha que comer, recolher e comer fresquinho. Era o pão diário, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Não muda, irmãos, Ele cuida de nós. É um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, um Pai que te entende mais do que você mesmo, um Pai que sabe dos seus conflitos internos, um Pai que sabe das suas necessidades internas, um Pai que lhe ama, mas Ele, por ser um Deus de amor, Ele precisa ordenar algumas circunstâncias terríveis que muitas vezes a gente diz o seguinte: mas que Deus que é este que é meu Pai? Se eu estou passando essa necessidade, irmãos, nunca tenha essa atitude. Procure sempre ter um coração agradecido diante do Senhor. Ai, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse aí muitas casas de aluguéis, ai, se eu tivesse aí uma fazenda, uma empresa que geraria muito dinheiro para mim, hoje eu estaria tranquilo. Você quer depender não do Senhor, mas de Mamon, que é o Deus moeda, o Deus das riquezas. Porque, queridos irmãos, essas provas que o Senhor permite na nossa vida é para nos mudar, para que o nosso aroma seja mudado, o nosso sabor seja alterado, o nosso apetite seja mudado, para que a gente possa então desejar de uma forma ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Mas nós já não fomos salvos? Sim, salvação da alma agora. A obra na cruz, irmãos, ela é maravilhosa, porque ali na cruz, a primeira coisa que ocorreu foi a nossa justificação. Ele nos regenerou, Ele nos deu uma vida nova em nosso espírito. Ele crucificou o velho homem, mas agora nós temos uma nossa alma. A salvação da alma Ele quer fazer junto conosco, não diferente de você, não sem a tua ajuda. Ou seja, Ele vai mostrando tudo aquilo que precisa ser mudado em você, porque se você não for mudado de vasilha para vasilha, Ele vai usar isso, as tribulações, você não vai ser uma pessoa que terá um sabor novo, um apetite novo, o teu aroma vai ser o mesmo, vai conservar a si mesmo. Por fora
bela viola, mas por dentro aquele pão bolorento, estragado. Aí você começa a se esforçar para viver um cristianismo, mas que você mesmo sabe que você é escravizado pelos teus próprios desejos que este mundo lhe proporciona. Você precisa de, em primeiro lugar, aspirar, experimentar. Pedro fala: vocês já não experimentaram que o Senhor é bom? Isso é comer Cristo. Ele diz lá em João, capítulo 5, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O que é alimentar de Cristo? Alimentar de uma relação íntima com Ele, sem ficar pedindo coisas para Ele, mas desfrutar dEle, da comunhão dEle, da intimidade dEle, e conhecê-lo também pela sua palavra. Conhecer o Senhor também pela vida dos irmãos, amando os irmãos. Quanto mais você procura conhecer o Senhor, mais o seu sabor vai ser mudado, o seu aroma vai ser alterado, você está sendo mudado de vasilha para vasilha, então você não vai ter mais dificuldade. O teu egoísmo ele vai tratar pela cruz, então você vai conseguir amar aquelas pessoas que são chatas, que são implicantes, que são rabugentas, que são esquisitas, que são metida besta. Aliás, pode ocorrer algo bem mais profundo ainda. Deus pode mostrar a você que você é tudo isso, porque aquilo que os teus defeitos que você vê no irmão são os teus. Sabe aqueles defeitos que você vê naquelas pessoas? Ah, mas aquela pessoa lá, ela é muito rabugenta. Você que é rabugento. Ah, aquela pessoa lá é muito chata, é você que é chato. Ela apenas está despertando aquilo que você é. Agora, quando nós somos tratados na nossa alma, quando o nosso egocentrismo sai de cena, aí nós vamos viver pelas escolhas de Deus. Ele vai amar as pessoas através de nós. Deus quer amar o mundo, Ele amou o mundo, mas Ele vai usar a igreja para amar, porque, irmãos, quando nós vivermos uma vida, por isso que a reunião da igreja é muito mais do que apenas um estudo bíblico. Isto aqui é um ensaio para nós nos relacionarmos. Antes de ir embora, quando termina a reunião da noite, de manhã, graça e paz, todo mundo sai ali, tem que deixar a porta bem aberta, parece que um bando de boi bravo, aqueles bezerros que quer ir para casa. Não, cumprimenta, abraça teu irmão, ele tem a vida de Cristo. Você não quer abraçar o Senhor fisicamente? Abraça teu irmão, sente o cheiro do teu irmão, sente ali o aroma do teu irmão, porque flui Cristo nele, flui Cristo nela, uma convivência agradável. Isso é corpo de Cristo, irmãos. Isso é gostoso. O mundo aí fora não vai crer no Senhor enquanto eles não verem a realidade da igreja. Porque, irmãos, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que como viviam ali os regenerados, a primeira igreja. Queridos, eles perseveravam na oração, perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão. E, queridos, o que mais acontecia ali? Eles caíam na simpatia do povo. Olha aquele povo, um modo diferente que eles vivem. O modo deles, eles são um povo agradável, eles conseguem se relacionar de uma forma tão linda. O mundo não consegue se relacionar. Mas a igreja, o Pai fez para que a igreja pudesse se relacionar uns com os outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, quando nós vemos uma pessoa muito próspera, infelizmente, muitos têm uma tendência de invejá-las. Ai, se eu tivesse, é um perigo muito grande o teu pé escorregar e você cair para trás. Assim era Asaf. Abra comigo, por favor, no Salmo 73, versículo 2 a 5. Salmo 73, de 2 a 5. Então aqui o salmista Asaf, todo esse salmo é muito lindo, irmãos. É um salmo, vamos dizer assim, exortativo para nós, a igreja do Senhor. Primeiro que ele chegou a uma profunda convicção. Olha o versículo 1, Salmo 73, verso 1, que diz assim a palavra. Olha que lindo.
Com efeito, Deus é bom. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Irmão, se a palavra traz a informação aqui para nós, que Deus é bom, mas é para para um grupo de pessoas seleto, Deus é bom, primeiro, para com Israel. É só para o povo de Israel. Não, mas também aqui, para com os de coração limpo. Por quê? Porque se você não tiver um coração limpo, você não vai experimentar a bondade de Deus. Primeiro que Ele nos preparou para isso, Deus nos fez idôneos para sermos de corações limpos. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo torna a nossa vida mais alta do que a neve. Para a gente então com o coração limpo experimentar o Senhor, aí vamos perceber que Ele é bom. Agora ele diz assim, aqui ele particulariza porque de repente não é o teu caso, mas era o caso de Asaf, e eu penso que é o meu também. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase, olha aqui, palavrinha boa, quase me resvalar os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Agora ele vai explicar por que do quase e por pouco desviou os seus passos. Por que, Asaf, que você quase saiu do caminho? Ele vai dizer aqui no versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que é uma inveja? Inveja é você desejar possuir o bem de uma outra pessoa. É invejoso. Se eu fosse assim. Isso é invejoso. Eu queria ter uma roupa igual aquela. Você é invejoso. Eu queria ter um carro igual o irmão lá tem. Você é invejoso. Quando algum irmão aparecer com um carro novo aqui, chega perto dele e fala assim: irmão, que bênção, você adquiriu esse carro. Eu queria fazer uma festa para você, para participar da tua alegria. Será que nós temos uma alma tratada para celebrarmos alegria junto com o irmão? Imagina só, se você de repente compra uma casa, diz o seguinte: olha, eu construí minha casa, vou morar na minha casa. Irmão, que bênção, eu quero participar da tua alegria, eu quero fazer uma festa lá em casa, e para a gente celebrar essa bênção que o Senhor te deu. Será que nós somos assim, irmãos? Não somos, nós somos invejosos. É que nós não admitimos. Nós queremos ter aquilo. Irmãos, o Salmo 138, último versículo, o Senhor diz assim: aquilo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então fique tranquilo. Não fique em busca de coisas grandes demais para você. Se você tem Cristo, a Bíblia diz que Cristo é tudo. E quem tem tudo não precisa de mais nada. Se você tem tudo, você vai querer mais o quê? Tudo é vosso. Ontem nós estávamos indo para ali a cidade de Anastácio. Olhei de um lado do outro, estava cheio de boi. Pensei, que Deus abençoe esse fazendeiro, porque eu não preciso trabalhar com pecuária, ele trabalha, depois eu vou lá no mercado, no açougue, e Deus vai me dar o dinheiro para mim comprar essa carne, eu vou comer carne, eu não tenho que me preocupar em contar boi, em vacinar boi, deixa eles se preocuparem, não é assim? As pessoas que plantam arroz, plantam feijão, tem aí as suas granjas, os ovos que chegam na nossa mesa, a hortifruti, tudo chega na nossa mesa, só você ir lá comprar, mas Deus vai lhe dar o dinheiro, tudo é nosso, irmãos. Ele vai dar saúde, Ele vai dar alegria. Irmãos, alegria para você se alimentar. O ímpio não tem alegria quando se alimenta. Deixa marcado aqui, abre Eclesiastes, capítulo 2, Eclesiastes, capítulo 2, olha que interessante aqui, irmãos, vamos ler aqui apenas três versículos, capítulo 2 de Eclesiastes. A palavra, ela traz aqui algo
tão espetacular para nós, Igreja do Senhor. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 2, verso 24, 25 e 26. Olha que interessante, irmão. O problema é que muitas vezes nós não cremos na palavra de Deus. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Irmão, se Deus está dizendo isso através do rei Salomão, é uma verdade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O ímpio, claro, ele está separado de Deus, ele vai comer, mas ele não tem alegria, não tem satisfação. Agora, veja aqui o versículo 26, porque Deus dá sabedoria. Que coisa linda, irmãos. Sabedoria não é algo que você tem que comprar, você tem que buscar, porque Ele dá sabedoria. Dá sabedoria, dá conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Está vendo? Muito claro. Queria pedir para que vocês voltassem lá no Salmo 73, vamos considerar mais algumas coisas aqui, que Asaf aqui diz que quase o pé dele resvalou. Por quê? Porque ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Irmãos, isso aqui entra na nossa vida se não vigiarmos sorrateiramente. Bom, eu não tenho, mas eu vou trabalhar bastante para ter. Aí você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai ficar aí, misericórdia. Eu falei para os irmãos que eu tinha um desejo, uma vontade, né? Lá em São José do Rio Preto, na comunidade, tinha um irmão muito rico. Ele tinha uma Land Rover, uma Discovery 4, mas que coisa linda. Eu pensei o seguinte, meu Deus, se um dia eu pudesse ter uma dessa, né, para poder fazer uma viagem. Passou-se 3 meses, esse homem chegou para mim o seguinte, olha, Cláudio, eu sei que você tem alguns lugares para pregar, né? Eu quero levar você. E eu vou pagar o hotel, combustível, tudo por minha conta. Você topa? Falei, topo. Andei 25 dias por esse Brasil. Demos uma volta no Brasil de Land Rover. Eu não posso nem ver Land Rover. Porque a satisfação do meu coração não está numa Land Rover, não está numa fazenda, não está em uma empresa. A minha satisfação está em Cristo. Fora de Cristo não tem satisfação, irmãos. Você pode ter coisas, mas não ter satisfação. Como nós lemos aqui em Eclesiastes. Você pode comer e não ter alegria. Percebe? Eu já atendi muitas pessoas ricas que não queriam o Senhor, mas porque os filhos, vai visitar meu pai, por favor, quem sabe? Estava lá enrijecido. Não. Eu tenho certeza que os médicos vão me curar, eu estou investindo muito dinheiro. Falei para o médico aqui hoje, olha, eu não fico preocupado em gastar dinheiro, eu tenho para pagar, é o meu Senhor, o meu mamão. Meu irmão, mamão não cura ninguém, dinheiro só leva você para o brejo. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você nunca vai ser mudado de vasilha para vasilha se teu foco não for o Senhor e contemplar a glória do Senhor. E aí ele diz assim, versículo 4, Salmo 73, verso 4: para eles não há preocupações. Lembra? Moabe esteve despreocupado desde a sua mocidade, não faltava nada para ele. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, é lustroso, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Que tristeza isso aqui, irmãos. Mas, interessante
que o versículo 12, ele também tem algo para nos dizer aqui. Ele diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha, é inútil para mim querer viver uma vida de santidade, sendo que os ímpios estão prosperando. E eu, quanto mais me aproximo de Deus, mais dificuldade vem para a minha vida, mais problema, mais teste, mais provação. Oh meu Deus, por que isso? Não é por quê, para que isso? Porque Ele te ama, Ele quer mudar você de vasilha para vasilha, para que o seu sabor seja alterado. Irmãos, tem pessoas que se dizem evangélicas há mais de 40 anos. Quando você vai conversar, o sabor dessas pessoas, o aroma não mudou, não alterou em nada, não foram mudadas. Eu nasci de novo, e ficam aí, morte e ressurreição com Cristo, amém por isso, mas não querem crescer, e para crescer, Deus providenciará dificuldades. Ninguém, irmãos, vai para a glória se não passar pelas dificuldades. Aí, irmãos, isso aí, as riquezas, a inveja afasta você do Senhor. E agora, olha o que o Asaf disse aqui no versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Aí de novo, ele vai falar da sua experiência. Quanto a mim, não sei se é para você isso, mas quanto a ele também, isso é para mim também. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. E ele diz aqui no versículo 25, coisa linda, irmãos: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Queridos, você tem prazer no Senhor? Você se deleita nele? O dia que você começar a aprender a se deleitar no Senhor, a se agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, a tal ponto que você vai verificar que você não precisa mais de nada a não ser o Senhor, porque a nossa satisfação é Ele, irmão, é Ele, não as coisas dele, mas é Ele. Como Eucana disse para Ana, sua esposa, que era estéril, o Senhor havia feito ela estéril. Ele disse assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Desfruta de mim, eu sou seu marido, não vou deixá-la por nada. Que coisa linda, ela estava prefigurando a pessoa de Cristo. Então, irmãos, temos que aprender a desfrutar do nosso amado Senhor. Queridos, aqui, segundo esse Salmo 73, nós percebemos que os ímpios, eles não são felizes, porque o futuro deles é incerto. Onde eles vão passar a eternidade? Olha aqui no Salmo 37, estamos apenas fazendo uma breve introdução. Olha só aqui, Salmo 37, vamos ler aqui o versículo 1 e 2 e alguns que vai mostrar o triste futuro dos ímpios. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Irmãos, vou falar aqui com muito amor, mas entendo como uma forma de exortação e advertência. Infelizmente, irmãos, nós temos uma tendência muito grande em invejar tudo aquilo que é do mundo. Sabe por quê? Basta, principalmente aqui mulheres, que às vezes assistem uma novela, vê aquelas roupas lindas, bonitas, eu quero comprar uma roupa daquela lá, aquela é modelo para mim. Não é modelo para você. Irmão, se vocês conhecessem os bastidores da vida desses artistas, vocês iriam ficar aterrorizados, horrorizados,
porque é uma vida vazia, onde envolve drogas, prostituição, uma série de coisas. Agora eles estão começando a abrir o coração deles, aqueles artistas enrustidos que praticavam as coisas nos bastidores, nesses podcasts, eles falam das mazelas do seu próprio coração. Meu Deus do céu, que coisa triste. Tempo atrás conversei com uma modelo, ela disse assim: infelizmente eu desisti da minha carreira de modelo. Uma moça ímpia, muito bonita, com todas as características para ser uma grande modelo. Mas por quê? Porque os seus pais eram moralistas, não eram cristãos, mas moralistas. Moralistas é igual Jó, reto, íntegro, temente a Deus, desvio do mal. Eles vão na igreja, Natal, Páscoa, Corpus Christi, essas épocas assim que são festivas. Então nós temos que apresentar a nossa criança para batizar, e vai toda a família e faz uma festa, mas acabou, cada um vai viver sua vida, etc. Então ela disse assim: você acredita que um tal diretor lá disse o seguinte: olha, você pode ser a melhor modelo desse país, mas primeiro você tem que ser a minha amante, você vai viver comigo. Ela disse: não, senhor. Ela pensou que era aquele perverso, mas ela foi em outro, percebeu que aquele outro diretor, dono de uma agência, mexia com drogas e também dizia que ela tinha que apreciar drogas, experimentar drogas. Ela falou: não, isso não é um caminho para mim, não. Percebe? Voltou a fazer faculdade para ser alguém na vida. Este mundo é muito podre, irmãos. Este mundo está apodrecendo. Dentro, no interior, essas borras começam a feder esse sabor do mundo. E infelizmente muitos cristãos não querem crescer. Vivem uma vida despreocupada, vivem uma vida relaxada. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E a primeira obra que o Senhor exige de nós, algum tempo atrás, um grupo de pessoas chegou para Jesus e disse o seguinte, João 6, 28, mestre, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu para ele o seguinte: a obra de Deus é esta, a primeira obra é crer naquele que por eles foi enviado. A primeira obra, crer em Cristo, é uma grande obra, porque quando nós cremos em Cristo, estamos unidos a uma grande obra. A obra que Ele fez no Calvário foi para salvar, ou restituir para Deus todo este universo que caiu por causa do pecado de Adão. Então, esta é a grande obra, crer no Senhor Jesus. Quando cremos no Senhor, Ele compartilha comigo e com você a sua grande obra que Ele fez sozinho lá no Calvário. Ele foi crucificado, nos atraiu, nos incluiu no seu corpo, crucificou a nossa velha vida, nos libertou do nosso problema maior que é nós mesmos, pecado, arrogância, e tirou tudo de nós. Agora Ele começa um trabalho novo em nossa alma, irmãos. Queridos, o Pai tem pensamentos a teu respeito, se você é filho. Lembra de Jeremias 29, 11? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ah, como nós precisamos, irmãos. Em 1 João 5,13, João disse assim pelo Espírito: estas coisas vos tenho dito, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Porque no versículo 12 ele disse assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmão, você já parou para pensar que só há dois destinos para mim e para você: céu e inferno? Onde você vai passar a eternidade? É uma questão de escolha, porque quando o Evangelho é pregado, Deus ele abre, Ele derrama graça para que você possa escolher, crer nele ou não crer nele. E eu lhe dou uma dica aqui: creia no Senhor. Mas eu não entendo, creia sem entender.
Se a Bíblia diz que teu homem velho foi com ele crucificado, eu não entendo, mas Senhor, eu creio, e me faças crer nessa palavra, porque eu tenho a graça. Me faça eu ter esse entendimento, me dá essa experiência de regeneração, porque se você não nascer de novo, você não vai almejar o crescimento, o teu sabor não vai ser mudado, você não vai mudar de vasilha para vasilha. Aí é um perigo muito grande. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 23, Provérbios 23, versículo 17 e 18. Então, irmão, não tenha inveja, não fique ligado nessas coisas do mundo, irmãos, que isso aí, irmãos, que você possa sempre rogar ao Pai, para que pelo Espírito de habitação que está em você, Ele traga a recordação no seu coração, como Paulo escreveu em Gálatas 6, versículo 14, mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, você não pode se agarrar naquilo que Deus já o considera como morto, e aquilo que está morto está apodrecendo e logo vai se acabar. Deus vai colocar um fim neste mundo, e vai ser com fogo, e você fica aí. Valorize o teu Senhor. Olha o versículo 17, Provérbios 23, verso 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Se ele fala dos pecadores, o que você é? Santo em Cristo. Ah, eu sou um evangélico? Não é evangélico. Eu sou um crente. Se for crente em Cristo, amém. Tem muitos crentes que nem conhecem Cristo. Ah, eu aceitei Jesus, eu creio em Deus. Você vai para o inferno. Não se aceita Jesus, se crê em Jesus, para participar daquela morte compartilhada. Um morreu por todos, logo todos morreram. É uma obra maravilhosa. Então, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Se ele fala dos pecadores, o que você é? Um santo em Cristo. Ah, mas eu não sou tão santo assim. Talvez você olhe para a sua vida, né? Puxa vida, eu não sou tão santo assim não, mas Deus lhe vê como um santo, então creia que você é santo, porque a Bíblia diz que é. Continua dizendo: antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Temor do Senhor, seja perseverante no temor do Senhor todo dia. Por quê? Qual que é o resultado? Verso 18, porque deveras, essa palavra deveras significa verdadeiramente, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Irmão, por que não? Porque a nossa esperança é uma esperança viva, Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, irmãos, como nós precisamos, irmãos, buscar uma vida relacional com o nosso Senhor. Por isso que, para que nós sejamos mudados de vasilha para vasilha, Deus, o nosso Pai, Ele vai ordenar que nós deparamos com muitas coisas todos os dias, mas muitas poucas delas nós vamos receber bem neste mundo. Mas nós estamos aqui angariando coisas para o nosso encontro com o nosso amado Senhor. Então, por que Deus ordena muitas vezes que coisas desfavoráveis nos aconteçam? Puxa, mas eu estou servindo a Cristo, mas por que isso acontece comigo? Exatamente por isso, para você servi-lo melhor. Ele quer moldar você numa área da sua vida que precisa ser moldada, que você não está vendo, mas Ele vê todas as coisas. Então deixa Ele fazer. Ah, mas eu sofro tanto. Você fica cortando o rabinho do cachorro aqui. Ah, a menininha ganhou um cachorrinho, ela queria um cachorro pitoco. Mãe, eu queria um cachorro pitoquinho, esse cachorro tem rabo. Filha, a mãe estava preocupada, corta o rabo dele. Então, eu não vou cortar o rabo dele todinho, porque ele vai sofrer muito. Então ela cortava um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, então ele sofria. Por que não corta tudo de uma vez? A cruz corta
isso definitivamente, de uma vez por todas. Arranca de nós o pecado, puxa-nos para a cruz como aquele aspirador, sugador. Ele nos atraiu, fomos colocados nele, tirou o nosso pecado, a nossa entidade, deu fim nela, né? A nossa esperança não será frustrada. Cristo é a nossa vida. Isso é maravilhoso, meus queridos irmãos. Então, é exatamente por essa questão que Ele ordena tantas dificuldades, tantas tribulações na nossa vida. Tudo é para quebrar a nossa vida natural. João, ele foi tão claro quando escreveu lá em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Percebe? Sabe por que a gente sofre? Sabe por que nós somos tão ranhetas, tão gente cheia de autocomiseração, gente doidinha? Ai, meu Deus do céu, é terrível. Ai, dói tudo. Sabe por que nós somos assim? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. O nosso ego, quando ele é machucado, quando ele é ferido, ele já quer partir para a vingança, não quero mais me relacionar com aquela pessoa, e que ela é um traste. Às vezes foi Deus que providenciou isso para você. Nosso Deus é prático para você amar. Deus não vai colocar pessoas amáveis perto de você. Deus vai colocar pessoa chata, pessoa que fala, ai não, essa pessoa, essa é demais da conta, essa não tem jeito. A pessoa vai ficar louca. Porque quando você começa a resistir a Deus, você fica muito esquentado. Por que o ferro ele esquenta? As duas resistências vêm, elas se encontram, fica ali, o ferro esquenta e você passa a roupa. O soberbo, ele fica resistindo, fica esquentado, aí não entende porque tem muitos na cadeira de roda, pessoas novas, que teve um AVC, um aneurisma, que não morreu, mas está lá na cadeira de roda, tem que dar banho nele, tem que lavar o bumbum dela, é terrível, porque são resistentes, fica lá resistindo, e Deus fala, filho, cede, entregue-se a mim, filho meu, dai-me o teu coração, não resista, tem que resistir o diabo, mas a Deus não, percebe? Porque Ele quer moldar a sua vida, fazer de você um vaso novo, maravilhoso. Ele fez de você um barro, não fez? Nós estragamos na mão do oleiro, ele pegou uma nova massa lá e fez um vaso novo, um vaso bonito, lindo, ai que precioso. Então agora esse vaso tem que passar pelo fogo, para ficar bem resistente. Nós não gostamos, irmãos, de tribulação, de sofrimento, nós não gostamos de nada disso. Agora, tem um detalhe muito importante. Você recorda aquele texto de Atos 14, versículo 22? Que texto lindo, irmãos. Esses textos eles não são pregados, não são lidos. Tem muitos que até pula por cima deles. Atos 14, versículo 22. Olha que texto lindo, ou texto maravilhoso. Diz assim a palavra. Atos 14, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vai pensar que tribulação é uma vida mar de rosas. Você vai ter no meio da tribulação paz, amor, alegria, graça, misericórdia, porque há uma manifestação da vida de Cristo em nós. Então, quanto mais você esquecer de você, como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 31, dia após dia morre para você. Entende? Pessoas que às vezes têm depressão, claro que é uma doença, e crises de ansiedade. Quem que tem crise de ansiedade? Você e eu. Mas e se você morrer? Cadê as crises de ansiedade? A gente sabe que nós morremos, mas temos que ganhar a experiência de que nós estamos mortos. Se nós estamos mortos, Ele disse que iria suster a nossa vida.
Sabe que ele disse para mim e para você que estamos mortos e a gente tem que aquietar o nosso coração? Pula lá para Hebreus, capítulo 13, vamos ler o versículo 5. Hebreus 13, verso 5. Temos aqui uma declaração maravilhosa da palavra do Senhor. Olha que texto, irmãos. De novo aqui, ele manda a gente tirar os olhos da avareza, um desejo ardente por dinheiro, por coisas, por bem, por posses. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, irmãos. Você está contente com as coisas que você tem? Se você não estiver contente com as coisas que você tem, com aquelas que você pretende obter, aquilo não vai lhe trazer contentamento. Por quê? Porque contentamento é um estado de graça no coração. Coração gracioso, ele é contente. Hoje eu estou contente, Cristo me satisfaz. Eu não sei como é que essa canção, mas ela é muito bonita. Hoje eu estou, porque Cristo, Ele é a razão da nossa alegria, do nosso contentamento. Ele continua dizendo o seguinte, olha, contentar-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, este Ele aqui é o Senhor. Agora, você acha que o nosso Senhor, que é Deus, que é o Todo-Poderoso, não sabe o que Ele está dizendo? Olha o que Ele prometeu para nós aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Querido, esqueça de você, vive uma vida inteiramente para Ele, deixa Ele cuidar das tuas coisas. Nós não sabemos cuidar disso, nosso Senhor, nem das mínimas. Então nós temos que aprender aquele versículo na prática, não como um jargão religioso. Salmo 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é só entregar, é entregar e confiar. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo, diz a Bíblia, no original hebraico, tudo fará, e fará de uma forma perfeita. Entende, irmãos? Esse é o nosso amado Senhor Jesus. Então, queridos, eu ia fazer um contexto aqui da vida de Moabe, da onde que ele veio. Depois vocês podem ler Gênesis capítulo 19, que lá está o contexto, a origem dos Moabitas, né? Principalmente o versículo 37, Gênesis 19, verso 37. Agora, deixa eu falar para vocês 3 coisas importantes para nós encerrarmos. Irmão, a salvação do Espírito, ela significa que fomos justificados. O velho homem que nos separava de Deus foi crucificado e morto, então não há mais barreiras. O Senhor morreu na cruz, o véu que nos separava já não separa mais. Temos acesso ao trono da graça. Então, salvação do Espírito é justificação. A salvação da alma, ela é santificação. Deus, Ele vai fazer esse trabalho em nós, não contra a nossa vontade. Se você não quiser ser salvo na sua alma, Deus não vai salvar a sua alma. Ele não vai forçar você. Tem que ser algo voluntário. Entende? Não por força, nem por violência, mas segundo o meu Espírito. Zacarias 4:6. Interessante esse texto lá. Então, salvação da alma é santificação. Quem vai produzir a santificação em nós é Ele, mas nós temos que responder à sua santificação. Ele vai mostrar algumas áreas podres da sua vida, ainda que você seja filho de Deus, que precisam ser removidas, ser santificada. Então, Ele vai remover isso. Primeiro, Ele vai mostrar para você os malefícios que esses pontos negativos da tua alma, que você está tão apegado, Ele quer remover. Mas com a tua ajuda, fala: Senhor, vai mais fundo em mim. Então Ele vai começar um processo cirúrgico, vai operar a cruz, vai levar aquilo na morte na sua vida, mas Ele vai se colocar no lugar daquilo que Ele levou à morte. Pensou que coisa mais linda? Então, esse é o processo de santificação. Vai deixando as coisas e tendo o aumento de Cristo em nós, é a santificação. É o Deus 3 vezes santo habitando em nós. Ele nos faz homens e mulheres santos.
e a salvação do corpo, que é a nossa redenção. Por isso que aquele texto de Hebreus é tão lindo, irmãos. Hebreus 7:25, que Ele pode salvar, ali no grego é perfeitamente, os que por Ele, por Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, por nós. Jesus, como sumo sacerdote, Ele intercede por nós. Agora, se você creu no Senhor, a redenção do teu corpo ela está garantida, mas neste meio tem a sua alma que precisa ser santificada. Segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, nós vamos parar por aqui. Domingo nós vamos voltar mais para analisar mais aspectos específicos sobre essa mudança de vasilhas, para que então Ele possa verdadeiramente nos santificar, para que nós possamos ter o nosso sabor mudado, sabor alterado. Não como Moabe, que ficou despreocupado desde a sua juventude, e ele repousou nas borras do seu vinho. Ou seja, lá no fundo estavam as borras do vinho, mas em cima o vinho estava claro, limpo. Olha, está tudo certo. Não estava. Não foi mudado de vasilha para fazer o processo de clarificação. Ele quer fazer isso na minha e na sua vida, irmãos. Dia a dia, negando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo ao Senhor. E que Ele continue falando aos nossos corações e nos abençoando na pessoa do Filho. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão na palavra. Continue preparando os nossos corações, Pai, para que a intervenção do Teu Espírito em nós seja algo que Tu mesmo não venha encontrar em nós nenhum tipo de resistência. Ó Pai, abra os nossos ouvidos, nossos olhos, para vermos claramente a operação do Teu Espírito, o Espírito da palavra, mudando as nossas vidas, ó Pai, alterando o nosso sabor, para que, uma vez que verdadeiramente tivemos o sabor mudado, nós venhamos expressar Cristo em nosso falar, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos com os irmãos, em nosso trabalho secular, Pai, vivendo uma vida integralmente para Ti mesmo. Obrigado por esse tempo. Faz com que a Tua palavra, Pai, frutifique em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.